VRT News no ar, chegando nesta quarta-feira, dia 5. É quarta, dia 5 de outubro de 2022. Hoje, várias novidades porque volta o horário eleitoral gratuito. Mas vamos às manchetes com edição de Chico Bruno. Valor Econômico destaca: Bolsonaro e Lula costuram alianças para o segundo turno. Folha de São Paulo: Ciro acata apoio do PDT a Lula. Bolsonaro tem Zema e Rodrigo. O Globo: Bolsonaro consolida apoio dos governadores de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. O estado de São Paulo: Bolsonaro amplia alianças no Sudeste. Lula garante apoio de Tebet e PDT. Correio Brasiliense: estados apoiam Bolsonaro, PDT e Cidadania com Lula. E agora o destaque do horário eleitoral que recomeça sexta-feira. O horário eleitoral nas emissoras de rádio e televisão para o segundo turno das eleições presidenciais terá início nesta sexta-feira. As regras manterão a isonomia entre os postulantes à presidência da República e aos estados. O que acontece? O primeiro colocado estará sempre em primeiro lugar, com mais tempo devido à sua legenda, e o segundo vem na sequência. Cada governador terá um tempo diferente conforme as suas coligações, aí já depende dos estados. Mas a tendência é que tenha-se meia hora no período da manhã, meia hora à tarde, meia hora à noite. Então prepare-se. Bom, agora que você já está bem informado, vamos aos destaques de economia e investimentos com o nosso comentarista Rafael Voltolini. Rafael, temos muita especulação, não se sabe ainda quem é o presidente, mas isso altera alguma coisa? Boa noite, Ida. Bom, nós já superamos o primeiro turno e assim, a gente vem falando, né? Eu acho que nós estamos construindo aqui no VRT, junto com a Monet Investimentos, uma ideia de trazer um conhecimento diferente a respeito de como investir, né? É um assunto que lá, desde a primeira vez que nós viemos aqui conversar, a gente vem batendo que é um assunto que não era discutido muito em casa, não era discutido muito na família, e então um assunto que nós, né, nem em escola nós temos esse tipo de assunto. Então sempre é meio que um tabu falar de recursos, né, de investimentos principalmente. Então acho que o trabalho que nós estamos desenvolvendo é um trabalho aqui realmente de formação dos nossos ouvintes, né, dos nossos espectadores. Agora, me fala uma coisa, porque assim, existe tanta especulação a respeito e mudam os partidos, muda a situação, já há uma promessa de aumento no que se proporciona a famílias carentes, né? Agora, o investidor que está num outro patamar, ele é influenciado por isso também? Sim, é influenciado por isso também, porque são políticas públicas que dizem para que lado o próximo governante deve caminhar, né? Essa semana agora, pós primeiro turno, a gente já vê o mercado um pouco mais animado. Por que o mercado está animado? Por quê? Vamos lá. Nós tínhamos uma série de candidatos. É claro que as pesquisas mostravam que nós teríamos um embate entre os dois que aqui estão no segundo turno. Não mostravam tão claramente como seria o resultado, mas mostraram que seriam os dois. E aí, no momento em que você tem um segundo turno, você dá um recado para o mercado, né? Você dá um recado para a população. Não há uma maioria que está escolhendo um lado ou o outro. O país está dividido. Essa divisão, ela pode parecer ruim, mas ela coloca que as pessoas estão analisando o que está acontecendo, né? Estão analisando o que está vendo, estão preocupadas, né? E principalmente o resultado nos estados, né, demonstra, sim, que para quem gosta do candidato A, o candidato A terá um pouco mais de dificuldade em tomar qualquer tipo de decisão ou propor algo, porque há uma maioria na Câmara, no Senado agora, do candidato B. E quem gosta do candidato B enxerga que se ele for reeleito, ele terá mais facilidade em fazer aquilo que ele vem prometendo. Então, de uma forma geral, você tem todos os lados, o A e B, animados com o que está acontecendo, por entender, o mercado, na verdade, por entender que, assim,
que as coisas devem permanecer ou devem caminhar do mesmo jeito. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma coisa que está se falando desde segunda-feira. As pesquisas estavam muito erradas, e não foi uma ou duas, várias, né? Isso causou uma comoção geral, porque agora se tem realmente ideia do que as pessoas estavam pensando. Essas pesquisas interferem nos investimentos? Esse erro de pesquisas, vamos dizer assim? A questão das pesquisas, né? As pesquisas, elas influenciam na sociedade como um todo, né? Eu lançar um boato, eu lançar uma informação errada, e essa informação errada ser seguida por um N número de pessoas, faz elas tomarem decisões diferentes do que elas tomariam se esse boato não existisse, né? Isso pode, sim, atrapalhar a questão de investimentos. Você já até comentou uma vez aqui que houve um pronunciamento, né, do atual presidente, em que ele segurou o pronunciamento para depois que fechasse o mercado, para que isso não influenciasse. Então influencia muito. Ainda mais na situação que nós estamos hoje uma mensagem no Twitter, né, em outras empresas de comunicação aqui, rapidamente se alastra, rapidamente as pessoas ficam sabendo, e isso às vezes toma uma comoção, né? É claro que nós entendemos que as pesquisas, elas demonstraram um valor diferente do que apareceu realmente na eleição. Mas tem muita coisa que precisa ser analisada aí, né? Se a metodologia está errada, se o peso que foi dado para cada classe pode ter sido errado, né? É leviano a gente dizer que foi algo proposital. Sim. Mas também nós precisamos entender que já faz algum tempo que as pesquisas não vêm acertando. Então, algo precisa realmente ser ajustado, né? Porque assim, o que você pensa? A estatística. Você segue a matemática, a estatística, porque através dela você vai ter uma certeza maior. Exato. Quando fica escancarado que isso não é uma régua, isso deve interferir no investimento também. Interfere. Veja, nós estamos com muitos clientes que nesse momento se posicionam de forma mais conservadora. Até clientes que são arrojados. Porque quando a gente fala de arrojo, quando a gente fala de investimentos com possibilidade de rentabilidade melhor, nós abrimos mão de outras coisas. Então, para eu ter um investimento que renda mais, eu tenho que abrir mão do tempo. Como, por exemplo, esse recurso não ficará disponível para você no curto prazo, só no médio e no longo prazo. Esse é um dos fatores que permite ao gestor do investimento trabalhar mais com esse recurso, de tal forma que ele possa obter um resultado melhor. Então, o investidor põe o escorpião no bolso. O que acontece? No momento em que há uma incerteza, ou no momento em que há uma desconfiança do que pode acontecer ali na frente, o custo de risco, né, da pessoa imaginar, olha, se eu coloco o meu recurso nessa posição e essa posição deixa de ser vantajosa daqui a 3 meses, 4 meses, o meu recurso vai ficar preso por 2 anos sofrendo por isso, né? É muito tempo. Por mais que existam situações em que a gente analise que certos pontos econômicos são meio que imutáveis, independente de um ou de outro, nós entendemos que, por exemplo, né, vamos fazer uma análise mais profunda, a gente vê que a situação na Europa está muito complicada. A gente vê que a situação eles estão, como nós estamos próximos de entrar no verão, eles estão próximos de entrar no inverno. A gente está falando de 2 meses, né? Tem uma situação de necessidade de gás que eles estão tendo que buscar para suprir, dado a guerra na Rússia e Ucrânia. Há uma diminuição da produção de alimentos na Ucrânia por conta da situação da guerra. Então, o que se vê que é imutável? Não adianta a gente colocar candidato A, B, C ou D aqui no Brasil, que isso não vai mudar lá na Europa. Essa situação lá na Europa vai encarecer o preço das coisas lá, né? Vai encarecer o custo de vida. Já se fala, eu ouvi e li, que há um limite de temperatura que você pode deixar a sua casa, não pode passar disso para não gastar o gás, né? Então, esses certos controles que irão acontecer e que irão fazer as coisas encarecerem na Europa, nos farão uma grande possibilidade de fornecimento para eles. Ou seja, nós já somos o celeiro, né, do mundo aí, mas tem mais força agora numa situação em que eles vão precisar comprar, né?
Então, se imagina, vendo toda essa situação, que 2023 seja um ano muito bom para o Brasil, independente de quem venha a governar. Mesmo com esses pontos, mesmo a gente visualizando isso, entendendo que economicamente será um ano favorável para o Brasil, a incerteza do investidor no que realmente vai acontecer traz a ele um receio, e esse receio pesa na balança de tal forma que ele fala, não quero me aventurar, não quero deixar o meu dinheiro preso para que ele possa sofrer tudo que pode vir aí na frente, né? De novo, a Monet e eu não estamos aqui para defender nenhum dos lados, não estamos aqui para falar bem de um candidato A ou candidato B, não é isso. Nós estamos mostrando o que é que o mercado analisa e por que é que certas coisas que a gente entende que já deveriam refletir na economia, não refletem, porque há um anseio com outras coisas, né? É interessante que você faz uma leitura completamente diferente, né? E para quem mexe com dinheiro, precisa ter essa leitura, precisa estar atento a isso, porque as coisas não são bem, né? Não dá para você ir na teoria, né? Acho que é isso, não. O dinheiro tem um outro peso, tem uma outra matemática, né? O dinheiro, assim, o dinheiro não faz concessões, né? A economia, ela não, os investimentos, eles não fazem concessões. Tudo bem, vou dar o rendimento aqui, mesmo que não tem esse mesmo que. As coisas acontecem baseado na confiança do mercado e no valor que se vê em cima de cada ativo. Quando se tem uma situação de incerteza, de insegurança, de dúvida, os valores ficam deturpados, né? Você olha, realmente, aquela empresa ela paga muito bem, mas e se? Aí começam esses e se, né? E esse e se faz o mercado trabalhar de uma forma diferente, faz as pessoas trazerem as suas posições para uma posição menos arrojada, menos alavancada, vamos dizer assim, né? E aí os rendimentos caem, e aí os investimentos ficam mais próximos do conservadorismo. A nossa posição, a posição da Monet, a posição dos agentes de investimento, de quem senta consigo para conversar a respeito de investimento, é analisar o seu perfil, né? Então nós sentamos com o investidor, entendemos a vida dele, qual é a real necessidade de recursos dele para médio prazo, curto prazo, longo prazo, né? E baseado nisso a gente faz as adequações para que ele não sofra. O grande problema está em você alocar o seu recurso, às vezes todo numa cesta só, ou às vezes todo num prazo só, e aí você sofre. No momento em que você começa a diversificar, no momento em que eu respeito as minhas reais necessidades e faço os meus investimentos baseado nisso, eu posso até ter algumas volatilidades, algum sofrimento no meio do caminho, mas ele faz parte do planejamento. Ele está dentro daquilo que a gente entende que você precisa passar para quando o teu ativo valorizar, você não está fora dele. Eu imagino esses investidores, né? Termina a eleição, eles mal dormem, na segunda-feira teu telefone está bombando, né? Todo mundo querendo saber, né? Às vezes não chega a esperar até segunda-feira. A gente conversa domingo mesmo. Não tem problema, o nosso trabalho é esse. É um trabalho parecido com o do médico. A gente só não pode dizer para tomar uma aspirina e esperar até amanhã, porque às vezes não dá para esperar até amanhã, né? Não tô, né? Não, mas é verdade. Eles buscam em você uma tranquilidade, né? Eles querem que você os tranquilize, né? Então é praticamente, não é uma aspirina, é um tranquilizante. É um tranquilizante, né? Exatamente. Uma aspirina não resolve, não o médico. A aspirina aí nesse caso não resolve. Não, porque a gente fica muito inseguro, né? E assim, hoje a gente tem uma informação muito rápida, a gente tem acesso às informações muito rápida. E acho que tudo isso gera uma demanda e uma angústia muito maiores, né? E aí, tem o problema de que algumas vezes essas informações não são reais, né? Essas informações elas vêm baseadas em opinião. E a opinião, ela realmente depende das experiências anteriores de cada um, né? E da forma que a pessoa enxerga a vida como um todo, né? A gente fala muito dessa questão de você enxergar o copo meio vazio, meio cheio, mas isso precisa ser entendido também na questão dos investimentos, né? Eu posso olhar a situação da guerra como uma coisa negativa, porque realmente não é positiva a guerra, traz situações na economia europeia ruins, mas para o nosso país ela traz oportunidades interessantes. Nós não estamos defendendo a guerra, Sim. mas estamos vendo como nos posicionar frente a ela, né? Como participar disso como um ente econômico e participativo da economia mundial, né?
E essa visão que você tem, esse ambiente é agora, né? Dia 30 isso já muda de novo, né? Na verdade, Dia 31. na verdade, o que nós precisamos acompanhar daqui para frente? Né? E aí, assim, é a base de todo e qualquer investimento, é a base de toda e qualquer situação de vida que a gente tem que fazer. Planejamento. Eu preciso me planejar para executar. Então, o que nós temos agora? Nós temos a chance de ouvir por mais alguns dias qual é o planejamento dessas duas partes para os próximos 4 anos. E entendendo dentro desse planejamento o que é que se enquadra para os meus investimentos. Talvez já seja um pouco mais fácil de se entender, porque é bem polarizado, né? São dois pensamentos bem diferentes, mas se entende-se, né? Entende-se que tem um lado de diminuir o Estado, de aumentar a oportunidade para a iniciativa privada, e o outro tem um pensamento ao contrário, não de diminuir a iniciativa privada, mas de fortalecer a presença do Estado, né? Isso são coisas que trazem resultados diferentes na economia. Podem fazer o mesmo efeito no médio prazo, no curto prazo, mas a longo prazo não, né? E como é que eu enxergo isso para a minha vida, né? Como é que eu vejo isso para os meus investimentos? Então, por exemplo, sabe-se que a empresa X, vamos usar a empresa X, não vai buscar lá atrás umas empresas, vamos lá, a empresa Y, né, será privatizada daqui a 2 anos. Então, investir nessa empresa, sabendo que daqui a 2 anos ela será privatizada, eu tenho a grande possibilidade de ter um retorno excelente lá. Agora, sabe-se que a empresa Y não será mais privatizada. Ela permanecerá como uma empresa pública. Então, investir nos papéis dela não irão me trazer um retorno tão grande quanto se ela fosse privatizada, mas podem me trazer um retorno a longo prazo maior do que se ela for privatizada. Então, são pontos que a gente vai analisar. Não é que A ou B estragariam por completo os meus investimentos, mas eles mudam a forma que eu analiso. Um eu posso receber à vista, o que eu quero, o outro eu vou receber a prazo, o outro eu vou receber num prazo mais longo em parcelas. Então, é aí que a gente vai ajustando e vai entendendo como é que aquilo se enquadra no perfil da pessoa, e aí dentro do perfil da pessoa a gente traz o investimento mais adequado. E o mercado imobiliário? Você já tinha falado uma vez que os conservadores preferem investir no mercado imobiliário. Como ele se comporta nessa situação? Então, também é um compasso de espera, né? Todo mundo. Não tem como fugir. Também é um compasso de espera pelo seguinte. Quando você analisa o mercado imobiliário, você entende que adquirir um imóvel é uma opção. Mas se você deixa de pensar na aquisição do imóvel e passa a adquirir um título desse imóvel, como um fundo imobiliário, como algo atrelado a ele, né? Atrelado a fundos, você tem uma diversificação de risco. Então, é nesse ponto que o investidor de imóveis ele se encontra. Vou investir, serei dono único do imóvel, passarei a ter as custas desse imóvel até que ele seja alocado, ou não? Vou para um fundo imobiliário que já tem imóveis ali dentro, que cuida de toda a questão de vacância, de locação, de pagamentos e me dá uma renda mensal. Então é nesse ponto que eles estão. Né? Veja, pode ser que eu adquirir o imóvel me dê um grande retorno no curto prazo e pode ser que a questão do investir no fundo imobiliário me dê um rendimento melhor. Nós, né, assim, quando a gente analisa, quando a gente sugere ao cliente, a nossa sugestão é sempre pelo fundo e não pelo imóvel único, né, ser único proprietário. Por quê? Por conta da diversificação. Né? Um fundo imobiliário, ele diversifica, ele coloca 4, 5, 6, 7, 10 imóveis ali dentro. Então, o risco de ter uma vacância em alto volume é pequeno, porque você diversifica. Né? Existem fundos imobiliários que não estão atrelados exatamente a imóveis comerciais e residenciais de locação, mas sim um imóvel só grande, de uma companhia grande, que a gente sabe que tem um contrato de 15, 20 anos. Então, se formos falar de investimento no campo imobiliário, neste momento, fundo imobiliário seria a melhor opção. Muito bom. Ainda bem que temos você aqui para nos tranquilizar e dizer qual é o caminho, né? À disposição. Passa as tuas mídias e aonde o pessoal pode receber todas essas informações. Vamos lá. Nós temos nosso site, né? monetinvestimentos.com.br.
Por lá você encontra todos os nossos assessores, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E para contato direto comigo é Rafael, com PH, né? Rafael@moneinvestimentos.com.br. Muito obrigada, Rafael. Eu que agradeço. A gente volta já já. Meus queridos do VRT Channel, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Croco e aqui no Não Seja Indiferente nós vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente, passeios, animais e principalmente reflexões sobre esta seita que cresce a cada ano e quer comer a sua alma, o veganismo. Não, tá brincando. Então eu te espero no VRT Channel, beleza? VRT News de volta e agora recebendo o Américo Barbosa. Ele é naturoterapeuta com pós em cuidados integrativos e ele tem muita coisa para contar para a gente. Bem-vindo, Américo. É uma honra estar com vocês. Vamos começar com a pergunta que não quer calar. Por que você está de verde? Então, porque hoje é quarta-feira. Como assim? Pois é, nas quartas-feiras é potencializado essa informação neural. As cores não são só estímulos para a retina, ela contém informações. Tanto é que recentemente tem uma pesquisa científica que demonstrou que há uma transferência entre os neurônios cromática. Que interessante. Sabe? Porque os neurônios também foi descoberto recentemente que eles são piramidais. Olha só que interessante, são piramidais. Então, a pirâmide, ela refrata a luz, né? Todas as pesquisas que foram feitas, principalmente na Alemanha, com os cristais, é que se descobriu, então, o arco-íris, que atravessa o cristal e projeta as 7 cores básicas, né? E não é à toa que são 7, porque cada uma delas corresponde, potencialmente, a um dia da semana. Então, nas quartas-feiras, por exemplo, se você precisar fazer uma cirurgia, faça na quarta. Não que você não possa fazer os outros dias, mas na quarta o vento vai estar mais favorável. A nossa vida assim, é um veleiro. Você tem 3 hipóteses sempre, né? Não levantar a vela, ir contra o vento ou ir a favor do vento. Só tem essas 3 condições na vida. Quando você tem um conhecimento dessa potencialização diária, você aproveita o vento. Não que você não possa fazer a cirurgia no outro dia, às vezes é de emergência. Mas na quarta as coisas vão correr melhor. Vai ter uma congruência, entendeu? Vai ter uma sincronicidade, entendeu? Vai ser aquele médico que melhor conhece você. Tudo vai acontecer. Às vezes, sem a gente perceber, há uma sincronicidade, né? E tudo está relacionado a tempo, né? E a gente vai falar, eu acredito, de ansiedade, que é uma coisa extremamente ligada ao relógio. Então, vamos falar um pouco agora de ansiedade. Né? Você tem muito conteúdo, inclusive já está convidado para voltar. Poxa, será um prazer. A gente sabe que agora, nessa fase pós-pandemia, ansiedade é um dos grandes problemas, depressão, né? Se fala muito em meditação. Aliás, eu acho que nunca se meditou tanto, né? Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Como é que a gente pode lidar com a ansiedade de uma forma saudável, né? Sim. E sobre a meditação também. Então, uma das coisas que a gente primeiro precisa entender é que tudo está relacionado com o tempo. Nós temos 2 relógios dentro de nós. Um relógio biológico, que regula a transmissão de informações entre os órgãos, entre as células, né, produção de hormônio, tudo isso está dentro de um relógio, de um cronograma interno.
que quando a gente bagunça, só para você ter uma ideia, Ida, hoje, principalmente lá no exterior, várias universidades médicas, que têm grandes hospitais, o Hopkins e outros assim, eles já associam hoje várias doenças ao relógio biológico. Por exemplo, Parkinson, câncer, depressão sazonal e mais uma série de patologias. Então, quando o nosso relógio biológico é bagunçado e começa a provocar uma dessintonia com o tempo necessário, há um ritmo no universo, sabe? Há um ritmo, né? Platão já falava da música das esferas, ou seja, o universo canta, né? E também, recentemente, acho que faz uns 5 anos, descobriram que o Sol tem uma música que toca. E se vocês, quem está nos vendo, pode procurar no Google Música do Sol, vocês vão achar que eles gravaram, que tocam a música, né? Então, assim, todo o universo ele é sonoro. E quando há uma coisa sonora, ela tem ritmo. E quando ela tem ritmo, ela tem compasso. E se tem compasso, tem tempo. Então, vamos lá. Se você me perguntar assim, eu estou meio angustiada, tal, eu estou um pouco estressada, que música que eu ouço? Eu vou dizer para você, ouça valsas de Strauss. E você vai me dizer, bom, Américo, por que valsas? Porque a valsa tem um ritmo ternário, exatamente o ritmo que bate o coração. Então, assim, não é à toa. É tudo, há uma relação maravilhosa, né, entre as coisas todas. Então, quando você ouve uma valsa, e principalmente eu recomendaria o Danúbio Azul, ele tira aquele peso que a gente coloca no coração, sabe, de dúvida, medo, e que isso gera a tal da ansiedade, que é o mal do século. Né? A ansiedade, eu falei tudo isso, porque então nós temos um relógio biológico e temos um relógio psicológico dentro de nós. Evidentemente, o relógio psicológico danifica muito o relógio biológico. Por isso que ele se desarranja, sabe? Ele se desarranja. Então, qual é o nosso problema? O nosso problema é nós estarmos presentes em nós. Então, nós temos nos distanciado de nós. A pandemia levou as pessoas para dentro de casa, mas, infelizmente, levou poucos para dentro de si. Foi a grande oportunidade para você entrar dentro de você. Mas as pessoas, muitos causaram muito mais conflitos na vida por estarem juntos. Pessoas que não estavam acostumadas a ficar tanto tempo juntas. E descobriram que são diferentes do que elas pensavam. Mas quando a gente entra em estado de ansiedade, significa o quê? Eu estou deslocando o meu ser no tempo. Ou eu estou no passado, lembrando de coisas ruins, ou eu estou preocupado com o futuro e não estou no presente. Aí está a ansiedade. Quando você se centra... Então, para você ter uma ideia, a gente fala assim, aquele sujeito é excêntrico. Um sujeito excêntrico é fora do centro. Só isso. Exatamente. Que e interessante. quando você se concentra, você se coloca no seu centro, né? E aí, a minha preocupação, eu tive a felicidade, Ida, de começar a meditar aos 8 anos de idade. Você já tinha essa noção com 8 anos? Então, porque mudou uma vizinha para perto de casa e ela praticava yoga. Ficava lá, eu olhava aquelas posturas todas, eu achava aquilo ali incrível, e também porque ela era muito bonita, né? Então ela tinha 2 motivos para olhar. E um dia eu fui conversar com ela. Falei, por que você faz isso? Ela olhou para mim, né, um molequinho de 8 anos, e falou, porque quando eu faço isso, eu vou para o futuro ou para o passado, eu decido. Uau! Para uma criança de falei, 8 anos. como é que você consegue isso? Ela falou, respirando. Eu falei, meu Deus, que coisa incrível, né? Ela pegou um livro, acho que era o único livro que existia na época de yoga, e começou a mostrar os asanas, né, as posturas. Mas ela falou, não, mas para você é essa aqui, ó, Raja Yoga, que trabalha com a respiração. Eu gostei tanto de aprender a respirar que nunca mais parei. Estou respirando até hoje. Olha só. Você me lembra uma amiga minha que mora nos Estados Unidos e ela está sempre calma, sempre zen. E uma vez eu falei para ela, mas você não fica nervosa, você não se irrita, você não fica ansiosa? E ela para mim, claro que eu fico. Eu falei, mas o que você faz? Eu respiro. Me lembro exatamente isso. Pra você ter uma ideia, qual é o animal que vive mais tempo? É a tartaruga. Por que ela vive mais tempo? Porque ela sabe respirar. A tartaruga, ela respira numa frequência incrível, incrível, incrível. E quando a escola, vamos dizer assim, que eu idealizei para a meditação, é uma escola de uma meditação simples, direta e imediata.
Então não é para você ir para o bosque meditar. E das pessoas confundem muito relaxação com meditação. Ah, eu vou ficar ouvindo cascata, passarinhos. Isso não é meditação. Então, Se- vamos falar um pouquinho se disso, você- Américo. Tem pessoas que você vê relaxando dentro do metrô. É possível você meditar? É possível, claro que é. E é um bom aprendizado. Eu, por exemplo, eu sempre me treinei para meditar em lugares barulhentos. Aham. Eu me treinei, é preciso ter um treinamento, porque senão você se contagia, se contamina com sons, né? Então, é uma excelente oportunidade, se a pessoa já está preparada. Senão ela vai se corromper com aquele monte de... O problema não é o barulho, é a energia do barulho. Existe uma energia nele, entendeu? É mandada uma frequência quebrada, entendeu? Totalmente quebrada. Então, isso corrompe a música dos seus órgãos internos. Porque todos os órgãos têm uma música, têm uma nota, sabe? Mas, Tem uma Américo, nota. é difícil isso, porque às vezes você para, vai meditar, aí você pensa no jantar que ainda não está pronto, na carne que você não descongelou. Como é que volta? Então, como é que você volta? Esse método que eu acabei por ter... É de 8 fontes esse método. Eu não criei as coisas que eu coloquei no método, eu só juntei. Né? Juntei as coisas. Então, o que acontece? Você pode fazer em qualquer lugar. Eu vou contar para você. Ó, um cliente meu, é um CEO de uma multinacional, né? Ele falou, Américo, eu não aguento mais as reuniões. É toda hora a reunião, você está me fazendo mal. Eu estou ficando com gastrite. Foi claro, né? Você está deixando as energias entrarem aqui, né? No seu plexo solar aqui, né? Onde fica a boca, chamada boca do estômago, né? Entre o umbigo e as costelas. E o que eu faço? Eu falei, vou dar para você uma coisa simples, uma meditação, que eu brinco até que é a meditação no olho do furacão, porque é onde você está passando pelo problema. Então, por exemplo, você está me dizendo assim, eu estou preocupada com a comida, o que eu faço? Eu vou dizer para você, olha, faça tal coisa com as mãos, por 4 minutos e você entra em outro estado. Simples assim. Então, para ele, eu falei o seguinte, falei assim, olha, tem uma mesa na sua sala de reunião que você não gosta. Ele falou, claro, eu falei, então embaixo da mesa, você segura o polegar da mão direita com a mão esquerda, apenas isso. Bom, você segura aqui, tá. O que vai acontecer? Você vai evitar uma gastrite. Aqui, esse dedo tem uma comunicação direta com o baço, pâncreas e com o estômago. Porque é no estômago onde você deixa o seu nervosismo inicialmente. Quer dizer, para você não se irritar, você tem que ficar segurando. Para você não se preocupar. Cada coisa é uma coisa. Então, tá você não certo? pode, eu não posso mais tirar essa posição. Eu vou contar uma coisa simples para você. Então, esse dedo, ele harmoniza a preocupação. E com isso, protege o seu estômago, o seu baço. Tá? Tem uma ligação de... Não é achismo, é ciência. É uma ciência que os hindus, principalmente, já praticam há 10 mil anos. A história fala de 5 mil anos, mas, na verdade, tem muito mais do que isso, né? Então, quando você segura esse dedo, ele baixa as preocupações. Porém, eu tenho que me concentrar, visualizar, nada. Você apenas sente o pulsar. Faça aí. Não precisa apertar muito, não. Só sente o pulsar. Vai começar a pulsar. Olha. É só isso que você precisa fazer por 4 minutos. Sentir o pulsar. Fácil, né? Fácil. Facílimo. Não precisa ficar 20 anos numa caverna no Tibete. É tão simples, né? Tá? Mas tem uma coisa. Repare. Se uma mulher grávida, passou durante a gestação muita preocupação, o que é preocupação? É o medo do vazio. Eu tenho medo de não ter dinheiro, não ter saúde, não ter amor, não ter comida, é um vazio. Por isso que ela afeta o estômago, que é um lugar vazio. Nosso corpo tem 6 órgãos vazios e 6 vísceras cheias. Nada é à toa, sabe? São 12, que é o relógio. As 12 horas, né? E cada um desses órgãos, de 2 em 2 horas, ele tem uma transformação específica. Específica, sabe? A hora que a gente levanta de manhã e vai no banheiro, é porque é a hora do intestino mesmo, é a hora de você fazer, sabe? Naquela hora. Uma Então, limpeza. Nada, de novo, não existe à toa no universo. A gente é que acha que está à toa da vida, não está. Tudo tem sincronismo. Quando a gente quebra esse sincronismo, é que os problemas começam a aparecer. Então, imagine uma grávida que está sozinha, de repente, né, o namorado, o marido foi embora, e ela está preocupada com dinheiro, com a sua saúde da criança, com um monte de coisas. Sabe o que vai acontecer? O quê? Ida, sabe o que vai acontecer? Essa criança vai nascer chupando o polegar.
Aham. Porque ela sabe que para tirar a preocupação dela tem que segurar o polegar. Olha, que interessante. Você já deve ter visto inúmeras vezes a criança nascer Sim. chupando o polegar. Pode perguntar para a mãe, você passou muita preocupação durante a gravidez? Ela vai dizer sim. Entende? Então, assim, a natureza, ela é o maior livro que a gente pode ler. Uhum. Sabe, são livros abertos para a gente aprender a observar e aprender a entrar nessa harmonia. Então, assim, eu brinco que os 10 dedos são muito superiores aos 5G. São os 10D. Uhum. Essa é a maior tecnologia que você pode ter, sabe? Maior tecnologia que você pode ter. Então, eu estou, por exemplo, com muito medo. Porque a ansiedade, a depressão, aliás, toda a doença física, emocional, nasce do medo. Uhum. Toda. Mas como que a gente não vai ter medo, Américo? Então, você precisa aprender a se conectar. Como é que eu tiro a escuridão? Acendendo a luz. É a mesma coisa. Você precisa aprender a se conectar. Existe uma energia maior, harmônica, que não tem medo, que não tem ansiedade. Está aí disponível. Você precisa ir na tomada e ligar. E como é que a gente se conecta? Então, através de métodos de meditação. Esse método que eu passo, né, o Rastananda, que eu criei, que significa mãos felizes. Exatamente isso. Você, com os dedos, você consegue entrar em estados meditativos que você escolhe. Médios, profundos, como você queira, tá? Então, eu falei para você da preocupação do polegar. Vou falar do medo, né? Do medo. Claro que, por exemplo, quando as pessoas me pedem, né? Eu estou com síndrome de pânico, o que eu faço? Eu dou esse que eu vou contar agora e mais alguns, né? Cada pessoa é um conjunto de necessidades, né? Mas você vê, de novo, como a natureza nos ensina sem a gente precisar estudar muito, né? Quando alguém quer imputar medo em você, alguém que se julga superior, o que ele faz? Você vai fazer ainda porque eu estou mandando. Sempre apontando esse dedo. O indicador. Será que é Dedo por em acaso? riste, né? O famoso dedo em riste. Será que é por acaso? Não. Se você tem medo, segure esse dedo por 4 minutos. O que acontece com esse dedo? Ele está ligado aos rins e à bexiga. Ora, quando a gente tem medo, rigorosamente, a gente faz xixi nas calças. A gente solta as águas. Então, quando você regula a sua bexiga, os seus rins, você fortalecendo, você fortalece a sua parte psicológica do medo. Então, você harmoniza o medo. Nossa, muito interessante. É tudo assim, tão natural. Depois que você conta, você fala, nossa, claro que é isso, tem tudo a ver. Porque, é o que eu falo, são os livros abertos da natureza. Que a gente não está lendo esses livros. A gente prefere ver a televisão, né? Ver os programas de medo. Está cheio de programas de televisão de medo, né? Eu acho fantástico o que vocês fazem aqui, porque dá oportunidade de escolha realmente das pessoas, né? E as TVs não dão essa escolha, na verdade, está lá na programação. Então, se você está assistindo programas de medo, lógico que você vai ter mais medo. Sim. Não, mas eu não posso ficar alienado. Não tem nada a ver com alienado. O que você tem é conexão com a realidade. Você tem que aumentar o seu campo de percepção. Vou dizer uma coisa para você que você vai dar risada. Você sabe a frase que eu mais gosto do Albert Einstein? Qual? Aliás, o Einstein está perto de vocês aqui na clínica. Aqui do lado. Ele falou uma frase uma vez que eu nunca mais esqueci e pouca gente conhece. Olha só, é assim, só se coça quem sente coceira. Você fala, nossa, esse é do Einstein, é do Albert Einstein. Olha que coisa mais profunda, só se coça quem sente coceira. Isso demonstra como a nossa percepção está baixa. Você nem sente mais coceira daquilo que está lhe incomodando. E isto faz com que a nossa mente fique embotada e a gente cada vez mais se iluda com a pseudo-realidade. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Américo. Você falou sobre o nosso relógio biológico. E existe muita polêmica. O pessoal fala assim, não, tem que acordar cedo. O outro fala, não, meu relógio biológico só funciona às 10 da noite, às 10 da manhã. Aí o outro fala, não, tem que deitar às 5 da tarde. O outro fala, não, mas eu sou da madrugada. Como funciona? O que é o melhor para a gente fazer? Como é que a gente vive melhor? Aquilo que você se sente melhor. Não existe essa regra. Não, todo mundo tem que acordar às 5 da manhã porque é bom. Não, é bom para uns, para outros não é. Você precisa se respeitar primeiramente. Aprender a se ver. É que, na verdade... Então, assim, não existe regra. Não, isso não existe. Não existe. É bom saber isso, é um alívio. Lógico que não. Essa imputação de uma regra, ela é muito maléfica, sabe? Porque acaba tirando a sua liberdade interior. Você tem uma liberdade.
E você veio num ritmo, senão todo mundo teria que nascer na mesma hora. Excelente explicação, é verdade. Poxa, se eu nasci em horas diferentes, em dias diferentes, eu sou diferente, meu tempo é diferente. Eu só preciso aprender a mantê-lo sempre na hora certa. Prestando Né? atenção. Américo, tem muito conteúdo. Fala as tuas mídias para o pessoal te acompanhar, o que você tem nos vídeos. Então, você sabe que é uma história engraçada, né? Há um tempo atrás, não faz muito, é pouco tempo, né? Eu estava meditando e eu brinco que os anjos conversam comigo em PowerPoint, sabe? Porque sempre vem uma tela, né? Como se fosse um PowerPoint e vem alguma coisa escrita, né? E apareceu assim, você precisa salvar o mundo. Eu falei, que isso? Como eu? Quem sou eu para salvar o mundo? Pelo amor de Deus. Aí, outro dia eu fui meditar de novo, apareceu a mesma frase, você tem que salvar o mundo. Eu falei, como assim? Deve estar vindo para a pessoa errada. E na terceira vez veio de novo, você tem que salvar o mundo. Eu falei, como eu faço isso? Aí a resposta, faça vídeos. E aí, quando eu comecei a fazer, eu falei, eu não tenho tempo, não tenho mesmo, porque eu tenho uma atividade profissional grande, atividade acadêmica grande. Então, assim, difícil, né? Você encaixar mais tudo isso. E eu não tinha nada pessoal, só tinha profissional. Mas, de repente, que nada acontece de repente, mas a sensação é, eu já tinha 8 vídeos gravados, eu falei, uau, sabe? Não tinha nem canal, eu mesmo que gravo, faço questão de gravar para ser uma coisa super natural. E aí começaram a chegar as informações do efeito Maharishi, não sei se você conhece. O que aconteceu? Numa sexta-feira em Nova York, fizeram uma experiência. Será que se a gente meditar juntos 1 hora, às 8 horas da noite, às 8, 8h30, que era uma das piores horas lá, que tinha acidente de trânsito, sequestro, estupro, tudo pior, será que isso afeta? E fizeram. E reduziu 30% naquela hora. Olha, que interessante. E aí começaram a fazer no mundo todo. Na Índia fizeram 5.000 monges, foi chamado de efeito Maharishi. Aí chegou o Braden, fez uma conta. Não, isto é equivalente à raiz quadrada de 1%. Ou seja, começaram a entender que isso é uma matemática. Então, aí nessa hora, veio o incômodo que eu sempre tive. Que na Bíblia, Jesus fala assim, onde 2 ou mais estiverem, eu vou estar. Uai, por que ele não falou... E de onde você estiver, eu vou estar. Por que ele falou 2? Porque é a lei do quadrado. 1 ao quadrado é 1, mas 2 ao quadrado já é 4. Isso significa que você na sua casa, com mais alguém, fazendo qualquer tipo de meditação, sentindo apenas o bem, sentindo alegria, vocês dois afetam 400 pessoas. Nossa, isso é muito interessante. Aí eu fiz uma conta. Quanto eu preciso para atingir 7 bilhões? Pouca gente, Ida. Aí eu entendi que, quanticamente, pelo menos, é possível ajudar a salvar o mundo. É multiplicador. E aí eu fiz o canal, que é Américo Barbosa, no YouTube, né? Tem 7 milhões de visualizações lá. Mas assim, cada vídeo é para cada pessoa. Então tem vídeo que tem 400 mil, tem vídeo que tem 5 mil. Porque são para necessidades. Então você tem para insônia. E todos eu dou sempre uma ferramenta meditativa. Todos eles. Muito bom, Américo. Vamos marcar já para você voltar, porque você tem muito conteúdo, né? Vamos sim, com E prazer. muito obrigada pelas suas dicas. A gente está precisando muito disso. Muito obrigada. Eu que sou grato. VRT News volta já já. Para se divertir nos parques e atrações, agora todos precisam estar mais seguros. Já essa alegria continua esperando por você no próximo destino. Ah, essa vai pro grupo da família, hein? Viaje com responsabilidade e redescubra o Brasil. Olá, seja muito bem-vindo ao Comer Me Faz Feliz. Eu sou a Michele Pontes e nessa nova temporada vamos falar sobre afrobrasilidade. A série inédita, produzida com exclusividade para o canal, buscou conhecer um pouco mais sobre a história da ancestralidade afro e a sua influência na formação da nossa identidade gastronômica e cultural como brasileiros. Tudo isso a partir da narrativa individual de personalidades que vivem e sustentam esse legado. 4 mulheres empreendedoras e que trazem a herança afrodescendente com um devido destaque nas suas trajetórias pessoais. A cada semana, um novo episódio. E o seu lugar nessa viagem já está reservado. Vamos lá? VRT News agora comemorando
o Dia do Ovo. Nós estamos recebendo a Tabata Silva Rossini Lacerda. Ela é do Instituto Ovos Brasil. Ovo é uma coisa fundamental, é super importante para a nossa alimentação. E a Semana do Ovo, ela acontece de 14 de outubro, na semana de 14 de outubro. E 14 de outubro é exatamente o Dia Mundial do Ovo. Muito bem-vinda, Tabata. Obrigada, muito prazer. Muito bom estar aqui com vocês hoje. E a gente tem muita coisa para falar, né? Você tem uma experiência de 24 anos no setor da avicultura, é coordenadora técnica da Associação Brasileira de Proteína Animal, trabalha em todos os elos da cadeia produtiva dos ovos e atua na área de genética avícola. Então, você entende tudo sobre isso, né? E o Instituto Ovos já está fazendo 15 anos, né? Agora, vamos falar sobre esse ovo que é tão importante e que tem toda uma indústria por detrás. Qual é a importância do ovo? Qual é o benefício do ovo para a saúde? O ovo, ele é um dos alimentos mais completos da natureza, porque se a gente imagina o ser humano, quando você vai ter o bebê, a mãe continua transportando os nutrientes até que o bebê cresça. O ovo não. A ave coloca ele e dali tem que sair uma vida, não tem mais inserção. Então ele é um alimento muito completo, porque daria origem a uma vida. Então ele tem todas as várias vitaminas, a única que não tem é a vitamina C, então tem A, complexo B, D, cálcio, ferro, ele é um alimento muito completo. Até a casca se aproveita, né? Até a casca se aproveita. E quando você pensa nisso numa estratégia alimentar, que muitas vezes, para você conseguir absorver, né, a gente falava muito assim, quem tem problema de cálcio tem que tomar iogurte, mas não, você precisa do fósforo para conseguir absorver o cálcio. Então, quando você pensa que num ovo você vai ter toda a composição nutricional, você está tendo uma alimentação completa em uma porção. Né? Então isso difere ele dos outros alimentos, além, né, dessa vertente assim da naturalidade que a gente tem hoje, né? Ele é um alimento natural. É claro que toda a composição dele depende da nutrição da galinha, mas ele não vai deixar de ter os nutrientes importantes para a vida. Então, é uma estratégia muito interessante. A gente fala bastante, né, na saúde da criança, por exemplo. Ele tem colina, né, um tipo de vitamina do complexo B que faz desenvolvimento cerebral, ajuda a fechar o tubo neural quando a mãe consome. Que interessante. E ajuda os neurônios, então melhora o consumo de ovos. Há estudos científicos que mostram que melhora até a capacidade cognitiva das pessoas que consomem mais ovos do que aquelas que não consumiram os nutrientes completos, como é uma inclusão de ovos na alimentação. E aí o ovo é um ovo in natura, o ovo quente ou o ovo que tempera o bife à milanesa? Tem alguma diferença em como a gente vai receber esse ovo? Na verdade, o que a gente sempre recomenda é que ele seja cozido até que se coagule a clara, quando ela fica branquinha, pelo menos, que é quando você disponibiliza os nutrientes da clara. A gema, ela tem toda a sua composição, cozida ou não, ela vai trazer os nutrientes, as vitaminas, os minerais, mas qualquer inclusão que você faça, você vai estar enriquecendo sua alimentação. Então, ainda que a gente até comentou, esses dias foi o dia do macarrão, a gente falou assim, olha, procurem massas que tenham inclusão de ovos, né? Você vê no painel principal ali da propaganda da massa, que ela tem inclusão de ovos, porque você vai lembrar que trouxe mais nutrição para aquela massa. Porque ele vai transferir, principalmente os minerais, ferro, por exemplo, para dentro dos alimentos que contêm ovos. Isso é muito interessante. Você sabe que eu me lembro de um desenho que tinha um ovo assim chateado e o glúten com a mão no ombro dele, né? Falando assim, eu já passei por isso. Depois o pessoal esquece. O que aconteceu para o pessoal ficar bravo com o ovo durante um tempo? A gente brinca bastante que isso foi se fosse um julgamento, né? Porque ele foi julgado como vilão, seria um julgamento que seria ou anulado ou que ia ser um erro de julgamento. O que aconteceu foi que certos estudos mostraram que o ovo era rico em colesterol. E isso foi associado a um problema cardiovascular, por exemplo. Só que depois as pesquisas foram se desenvolvendo e foram montando um quebra-cabeça que mostrou que
por exemplo, 70% do colesterol do nosso corpo é produzido pelo próprio corpo, só 30% vem da alimentação. Porque é importante na formação dos hormônios, é importante em todas as atividades físicas do nosso organismo. E aí também, quando foram falar, então é só o ovo que traz colesterol, fizeram inclusão de ovos para fazer o estudo, e aí as pessoas que consumiram acabaram aumentando o colesterol bom. Então, quando se faziam as análises do colesterol completo, sim, aumentou o colesterol, mas a fração de colesterol bom que hoje a gente tem, estudos mais novos mostrando que é muito importante para a saúde, aumenta à medida que você tem o consumo de ovo, porque ele mesmo tem uma proteína que no intestino impede a absorção do colesterol, porque ele já servia como alimento há muitos séculos para todos os outros animais, né? Os outros animais também procuram ovos na sua nutrição quando a gente vê isso na natureza, seja macaco, a gente vê, né, na natureza. Os passarinhos têm que cuidar muito, né, dos seus ninhos por conta dessa questão de que o ovo é nutritivo e os outros animais também sabem disso. Então, foi isso que aconteceu. Estudos preliminares falaram uma coisa, ele foi taxado como vilão, e hoje, com o desenvolvimento dos estudos mais modernos e de acompanhamento maior e com população maior inclusa no estudo, né? Porque a alimentação é uma coisa muito difícil, né? De você falar exatamente o que você consumiu naquele dia, né? Então, e o ovo foi vítima de fake news, foi né? vítima de fake news. Mas agora tá tudo registrado cientificamente, que tá tudo bem, tá liberadíssimo para comer ovo. Esse julgamento foi errado. Agora, vamos falar um pouquinho da comemoração da Semana do Ovo. Né? Qual a importância dessa data para o Instituto Ovo e assim o que a gente tem, o que tem de novo para enriquecer esse dia, essa comemoração? O Brasil é um país que consome poucos ovos frente aos outros países que tem o hábito na sua alimentação. Então, hoje a gente consome 257 ovos per capita, quando, por exemplo, o Japão consome 306, o México consome 360, que é praticamente um ovo por dia por habitante. E todos esses estudos que falaram sobre a importância do ovo ser incluso na nutrição, acabaram por mostrar que é importante para a população. Porque aí você desenvolve nutricionalmente a população, as crianças, você leva muito mais nutrientes num alimento que é barato e acessível. Tem muita, ainda, né, no interior, tem criação de fundo de quintal, você tem pequenas empresas, você tem assentamentos que têm produção de ovos, então é muito democrático o ovo. Então, o Instituto começou há 15 anos a trabalhar para que esse consumo se tornasse democrático na medida em que você aumenta a nutrição da população. Então, quando você imagina num café da manhã, o que a gente recomenda? Coma ovos mexidos. O que você substituía por aquilo não tem a mesma carga nutricional do que se você consumiu o ovo. Então, o objetivo inicial era realmente aumentar o consumo no Brasil e fazer com que a população fosse mais nutrida, mais bem nutrida. Então, dada a importância do alimento, começaram as celebrações mundiais, né? E o Instituto participa delas. É uma festa mundial celebrando um alimento rico. Então, nós fazemos ações em academias, explicando, né? Muitos atletas comem só a clara. A gente explica, olha, tem proteína na gema também. Os outros nutrientes estão na gema. Olha, isso é super importante. A gente faz ações com crianças, né? Que é o público inicial. E é um pouco do nosso foco, né? Essa parte que traz todo um desenvolvimento intelectual para as crianças e tudo mais. E a gente faz ação com influencers, porque agora também a gente tem sugerido o consumo de ovo pelos pets, né, por gatos e cachorros, porque eles são carnívoros e é uma inclusão de proteína com nutrientes e é natural. Então, e os pets aceitam bem? Aceitam bem. Tem a gente, se vocês entrarem no nosso Instagram, ver as campanhas que a gente está fazendo com alguns cachorros, eles comem maravilhosos. E aí substitui o petisco. Então, ao invés de você comprar um petisco industrializado, você cozinha um ovo, né? Sem nada. Ovo cozido e sem tempero.
e entrega para eles como uma forma de petisco, recompensa, e é uma coisa simples que você sempre tem em casa. Não tem ninguém que não abra a geladeira. Você abre a geladeira, não tem nada, mas o ovo tá lá, né? O ovo e a garrafa de água. É verdade. E assim, você falou bem, é barato, É né? barato. Não é caro e é fácil de acondicionar, né? Exato. E acessível, né? Tem em todo lugar. Então a gente faz essa celebração como uma nutrição perfeita, melhoria na nutrição. Nós temos uma nutricionista, né, no Instituto que valida, né, assim, tudo que a gente fala sempre está baseado em pesquisas científicas. Nosso site tem um repositório de pesquisa científica, dá para procurar e ter acesso a essas pesquisas mais novas e também as antigas, e você faz as comparações. E aí se torna uma festa muito bonita, porque o Brasil é o 6º já maior produtor de ovos do mundo, né? E aqui no Sudeste a gente tem a maior concentração de produção, mas, como eu falei, tem produção em assentamento, em pequenas comunidades, o pessoal do orgânico, o pessoal do caipira, do ovo industrial. Então, isso acaba tomando conta do Brasil, essa nossa celebração nas regiões que se produz maior quantidade, que tem produção significativa. Muito bom. Tabata, fala um pouco da programação. Como é que acontece a comemoração? Então, a gente, do dia 10 ao dia 14... a gente chama de Semana do Ovo, porque o Dia Mundial do Ovo é na segunda sexta-feira do mês de outubro, né? Para ser bem democrático. E a gente passa a semana celebrando. Então, nós tem muita ação com influencers, o pessoal, mães, os pets, crianças que tem ovos, utilização de ovos no seu dia a dia, então acabam fazendo as postagens e marcam a gente. A gente tem, no Rio Grande do Sul, tem um festival de música feito pelo Ovos RS, que eles congregam as universidades para que eles façam músicas novas com o tema ovo, então sai um monte de musiquinha bonita no fim da semana. A gente também faz ações em academia, a nutricionista passa o dia lá explicando, né, para todo mundo que tem dúvida. Ações em escolas, em que a gente leva material educativo para os pais, né, para as crianças levarem para casa. E a Lúcia também dá uma palestra para as crianças, deixa elas tirarem dúvidas. É super bonitinho, assim, as crianças interagindo. E a gente tem materiais mais lúdicos, né, brincadeiras. Qual vitamina que tem? Aí eles têm que ligar os pontos e tal. E a gente acaba também falando bastante com a mídia, porque são muitas perguntas, ainda existem muitas dúvidas, né, sobre o consumo, se eu posso consumir, se faz mal ainda, se faz bem. A forma correta de cozinhar. A forma correta de cozinhar, como é que eu posso ter uma nutrição completa. Então a gente acaba também tirando algumas dúvidas que ainda persistem depois de todos esses anos, porque o primeiro papel do Instituto lá há 15 anos foi desmistificar a história do colesterol. Já tinham saído estudos novos e a gente queria mostrar que isso não era um problema. E as receitas? E a gastronomia? A gastronomia, assim, para pensar, é mais fácil você achar o que não tem ovo na gastronomia. Verdade. Porque você pensa em pães, você pensa em empanados, massas. Pro fim do ano a gente tem panetone. Quando você fala assim, você comeu ovo hoje? Você não consegue dizer se sim ou se não, porque ele está incluso em várias receitas que a gente até esquece que ele estava ali, né? Como massas, por exemplo, como pães, como outros alimentos que levam sua inclusão. Suspiros, por exemplo, a gente esquece, né? Suspiro é da Clara. E aí, rosquinhas, donuts, coxinha, tudo, né? Vai ovo. Mesmo a química, né? A química do ovo, ela tem substitutos, mas em bolo, por exemplo, a química do produto final do bolo é completamente diferente se você usa ovo, né? Tem muito mais harmonia, né? Exatamente, inclusive a cor. Então, em receitas que você inclui 2 ou mais ovos, elas ficam mais amarelinhas. A gente usa a gema para trazer atratividade para os olhos, né? A gente gosta de comidas. Você quer um pão branquinho ou você quer aquele mais amarelinho, né? Mais com aquela camadinha por cima que a gente pincela, né? E acaba tostando ali a parte de cima. Então, na gastronomia, e tanto que ele acabou indo pro MasterChef, né? Uma das provas do MasterChef foi fazer o ovo perfeito, porque
aquelas dobrinhas que tem no chapéu do chefe de cozinha são quantas maneiras quantas maneiras ele consegue fazer um ovo. Ah, é? Então, o pochê Olha que cozido, interessante. frito, né? Aham. O bolovo, né, que a gente fala, ou o ovo perfeito, aquele pochê que fala assim, ai, tem que rodar, 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 e você coloca ele lá. Então tem. Eu nunca consegui fazer. Eu tentei bastante. Muito bom. Tabata, excelente o assunto e a gente quer que você volte depois para contar como é que foi, né, para Sim. contar toda essa A atividade. gente vai ter muitas novidades, muitas publicações e muita gente comendo mais ovos durante essa semana. É, a nossa entrevista deu fome, porque é muito gostoso. Passa as mídias para o pessoal se atualizar, entrar em contato, pesquisar. O site é www.ovosbrasil.com.br e o Instagram é @Instituto Ovos Brasil. E aí no Instagram a gente tem os links para todas as outras mídias, YouTube e tudo mais lá. Tá bem bacana e as celebrações vão ser mais publicadas pelo Instagram. E o site tem todos os trabalhos científicos para comprovar tudo que a gente coloca como notícia sobre as inclusões, a quantidade de vitamina, a quantidade de proteína, aminoácido e os outros elementos. Modo de fazer também, né? Modo de fazer bastante. Perfeito. Obrigada, Tabata, pela tua presença. Eu que agradeço, muito obrigada. O VRT News fica por aqui.